bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia, Márcia, bem-vinda. Que bom que você está aqui. Que bom que você escolheu esse tema, que eu acho que como diz o Carlos, é um ponto crítico, um ponto crítico aqui na Synergy, que é o acreditar além do entender. Eu vou passar para você o bastão aí, para que você possa compartilhar com as pessoas a tua experiência, tá? Então fique à vontade. Tá bom, obrigada, Cláudia. Realmente é um ponto crítico mesmo, porque acho que de alguma forma pega todo mundo em algum momento, né? E é muito bom estar aqui, ter tido força para estar aqui e compartilhar minha vivência. Eu acho que, de certa forma, isso também é uma validação para o meu processo, né? É um processo tão profundo e intenso que estou vivendo aqui. Esse depoimento, ele pode até ser curto em palavras, mas eu vou dizer, ele tem muita representatividade na minha evolução interna e no meu caminho. Então, espero que todo mundo possa aproveitar. Bem, eu acho que, para facilitar, vou começar do começo, né? Eu entrei aqui no Synergy pela Thay, minha psicóloga maravilhosa, muito amor por ela, e que, infelizmente, assim, ela identificou em mim a abertura para viver esse processo, que eu acho que é o primeiro ponto, né? E me trouxe para cá num momento em que eu estava passando por uma guinada na minha vida muito intensa, muito intensa. Era uma guinada profissional, era uma guinada pessoal, era uma guinada representativa para mim. E acho que, como na maioria dos pontos de bifurcação que a gente tem na vida, o problema, acho que a gente às vezes se preocupa muito, né, com o escolher, mas na verdade a maior dificuldade não é o escolher, é sustentar aquilo que a gente não escolheu, né, e que a gente não sabia no que ia dar. Então eu naquele momento, assim, eu estava muito assombrada pela dúvida, pela insegurança, pelo medo de não ter escolhido o caminho certo, enfim, estava com uma crise existencial constante me assombrando, e eu sentia uma inquietude, acho que essa é a palavra, assim, dentro de mim, muito forte. E apesar de eu ter muita segurança, porque eu fiz o que contraditório, eu sei, mas é que eu fiz o que me parecia certo fazer, mas ele ia tão na contramão de tudo que, para mim, né, naquele momento era meu referencial de mundo, que eu ficava me questionando se realmente eu tinha feito o certo, né. E aí quando eu comecei, né, a frequentar o Synergy, a prática, eh acho que o meu primeiro grande obstáculo foi a racionalização, assim, ela me travou, ela me paralisou em alguns momentos, tanto que eu resisti muito para evoluir nas ferramentas dentro do Synergy, porque a minha natureza, ela é muito racional, muito concreta, assim, então ela queria muito entender os conceitos, queria entender de onde vem, por quê, da onde, como, e eu ficava em muitos momentos eu me via me concentrando mais naquilo do que no fazer mesmo, sabe. E mas aí eu fui resistindo, né, e fui resistindo no processo contrário, quebrando a resistência e fui persistindo, acho que é essa a palavra. Eh, e mesmo sem entender, mesmo sem estar em todas as atividades, aquela atuação, ela foi se mostrando para mim aos poucos, ela foi se tangibilizando para mim, assim. E aí eu fui internalizando, e à medida que eu fui internalizando, consequentemente, eu fui permitindo mais, né, mesmo sem sem ter consciência de que isso estava acontecendo. E até que chegou um momento que eu meio que tentei, eh rascunhar, assim, uma lógica naqueles desenhos do Carlos que eu adoro, né, das aulas de educação continuada, e eu olhava assim,
e só um ponto me fazia sentido, que era aquela força que vinha interna, sabe. E aí eu parei de tentar entender a prática, parei de tentar entender a teoria científica, e eu simplesmente comecei a sentir a prática, assim, como quase como um despertador, sabe. Acho que é essa nomenclatura que eu posso dar, assim. Eu sentia que quando eu estava ali naquela conexão, era como se algo em mim acordasse, naturalmente, assim. É difícil de transcrever em palavras, mas é essa a sensação, acho que muitos aqui também já puderam viver isso, assim. E e com isso, assim, eu fui persistindo mais e, né, persistindo, escutando e internalizando a frase clássica da Cláudia, né, "Apenas continue, apenas continue, apenas continue". E assim eu fui, avançando, um passo de cada vez, um passo de cada vez, e me permitindo, a cada passo, eu me permitia participar de atividades mais densas, de fazer um pouquinho mais, de estar mais ali, mas não estar pensando, né, no entendendo como eu estava antes, mas estar de estar sentindo. E aí eu comecei a sentir e obviamente perceber também, né, com a gestão, que o fluxo atuava em mim em questões que eu nem sabia existir, assim, que antes eu nem cogitava, tratar, porque exatamente isso, não cogitava da existência dessas questões. E foi aí o ponto, acho que eu consegui reconhecer, né, que o fluxo sabe muito mais do que eu, assim. Mas que também, apesar dele saber muito mais do que eu, tem uma parte aí que é a minha responsabilidade, né, que é gerir esse processo que está acontecendo aqui no externo, que acontece todos os dias, eh, e que o meu fortalecimento para fazer isso vem de dentro, vem do meu interior, assim. Tem uma frase que o Carlos fala que me marca bastante, assim, ele fala que o fluxo não quer o nosso mal, né, e que nada vai se desvelar sem que a gente esteja preparado para lidar com aquilo. E hoje eu vou dizer, eu acredito muito nisso, assim, sempre que algo acontece, eu volto para mim, o fluxo não quer meu mal e nada vai se desvelar, que eu não esteja pronto para lidar com isso. Tipo a Laci com as frases no escritório, sou eu com as frasezinhas aqui também, geladeira, porta, é isso, internalizando passo a passo, dia após dia. E e acho que foi nesse ponto que eu pude entender que a permissão, ela era muito mais simples do que eu racionalizava, né. Na verdade, eu usei o tempo errado, não é que eu pude entender, eu estou entendendo, cada dia mais, e vendo como sustentar isso, não é apenas durante a prática, né, mas, na constante relação que eu tenho comigo, com o mundo, porque isso também influencia diretamente, né, o meu referencial ele impacta diretamente a mim e aos que me rodeiam, assim. E eu digo que eu errei o tempo, porque, assim, a gente falava ainda ontem sobre isso, né, os movimentos intensos, eles ainda acontecem, os conflitos constantes, eles estão aqui, toda hora, todo dia, mas agora parece que eu observo eles de um outro lugar, sabe. Em alguns momentos eu me identifico, não tem como, mas eu já tenho consciência, né, e vou vivendo uma etapa de cada vez, assim, vivendo, sentindo, recebendo, validando. Não está sendo fácil, mas está sendo um caminho muito valoroso, porque, eh, eu tive um tempo muito longo, recolhida dentro de mim, assim. E nesse conflito, sabe, tentando meio que categorizar as minhas emoções, as minhas intenções, e depois de um tempo acho que eu percebi que elas não estão ali para ser catalogadas, né, elas estão muito mais para ser vividas e, enfim, não tem o certo e o errado, tem apenas o que tinha que ser e cada dia mais eu atravesso, as minhas camadas internas, assim, nesse processo,
E vou dizer, acho que eu vou seguir até encontrar o tempo, né, que isso tem que acontecer dentro de mim, porque não é o meu tempo, isso eu já, né, também já abdiquei. Não é no meu tempo, não é como eu quero, e tá tudo ok, assim. Então, eu acho que desse processo todo, né, eh, quando eu trago esse depoimento aqui para mim, quando eu digo que ele é muito importante, significativo, não é porque eu concluí a minha jornada, mas acho que é muito mais porque eu acho que mais gente devia ter o privilégio de viver esse processo, porque é um negócio, assim, surreal. Mesmo sem entender, né, às vezes sem nem sentir, porque às vezes a gente só levanta e faz, assim, só abre o olho e vamos lá para a prática e pronto. Apenas fazer, esperar, sabe, eu aprendi que a gente tem que se escutar, que a resposta vem de dentro, e por mais absurda que ela possa parecer em alguns momentos, eh ai, desculpa. Eh, a gente tem que reconhecer que ela brota da gente, né, do nosso profundo, e acho que dar voz a isso é importante. Com certeza, a tua fala, Márcia, vai colaborar para que outras pessoas venham, experimentem e compreendam o essencial desse caminho, porque eu acho que crer para ver é diferente de ver para crer, né? Exatamente como. Então, eu acho que a gente está numa época que precisa ver para crer, e não precisam andar separados também, né? Então a gente não precisa viver num mundo de cegueira, mas a tua fala explica muito do que é o processo da síndrome, o que é esse caminho que a gente faz aqui, né? Eu fiquei curiosa um pouquinho com relação à época de crise existencial que você colocou, né? Onde você Uhum, tomou muitas decisões que parecia que estava andando contramão, né? uhum. Ao que todo mundo falava. Hoje, então, você estava aqui num lugar e hoje, qual que é o ponto assim que você considera o diferencial para você que colabora nessa tua jornada, né? Eu acho que é sentido existencial. A gente sai de uma crise para encontrar um sentido, né? Isso. Então, o que que você vê assim como diferencial que foi para Márcia? Eu acho que foi essa postura interna, sabe, Cláudia, porque, como eu disse, apesar de ter tomado essas decisões com base no que eu acreditava, com base no que eu achava certo, e escutando muito do que estava vindo de dentro de mim, eh, eu vivia em constante conflito com elas, em constante questionamento do que não foi, sabe. E hoje isso não existe mais, assim, eu tenho uma acho que uma tranquilidade do ponto da onde eu enxergo a mudança, que que eu acho que isso muda tudo, parece tão pequeno, né, "Ah, é só um ponto", mas ele faz com que eu me relacione com todos os outros de uma maneira totalmente diferente, totalmente. Mas então é como se você passasse a ter, você falou até a palavra força, né? Uhum. Uma força interna e uma validação em você, Isso, assim, é como se exatamente, busco orientação e sigo. isso mesmo. Então tem esse acreditar que você falou tem um pouco a ver com esse mais interno, essa orientação interna, Exato, é como a eu disse. validação dela. Aham. Isso, eu fui descendo as camadas e à medida que eu vou descendo, cada vez mais eu me encontro nessas camadas. E esse encontrar, ele me traz uma certeza de agir, sabe, mesmo que do externo, aquilo às vezes tenha uma estranheza, tipo, não pareça cumprir a expectativa de todos, mas para mim a validação já aconteceu e a partir desse momento eu fico tranquila. A hora que eu estava refletindo aqui sobre o teu tema, né, eu estava pensando que dentro desse acreditar, a dúvida não é que ela some, né? É estranho isso, porque Não. existe uma certeza, mas a dúvida, ela não deixa, porque é uma dúvida saudável. É como se fosse uma abertura. Então, a dúvida ela ainda permanece, mas existe um ponto de certeza,
né? Ela não te machuca mais, porque ela não domina, entende? É isso, a dúvida ela sempre vai estar ali, gente, é inevitável, né. Se você escolhe o iogurte de baunilha e não de chocolate, você pensa: "Nossa, que gosto será que teria de chocolate?". É normal, a gente faz as escolhas, a gente fica com aquele do que a gente não escolheu. Então a dúvida ela sempre nos acompanha, mas a forma como ela age em nós, às vezes ela nos desestabiliza. E naquele momento era isso que ela fazia comigo, quando eu entrei, eu estava desestabilizada pela dúvida. Por mais que ela tivesse vindo de dentro, eu estava sem forças para sustentá-la. E a sinergia me ajudou a construir essa força interna. Está me Identifica, ajudando. né? A gente se Identificar. identifica com a dúvida, com a Sim. incerteza, então a gente fica num looping mesmo, como você falou, um looping, e é difícil sair disso, né? Esse acreditar não é um acreditar cego, Uhum. né? Por isso que a dúvida não some, ele é uma dúvida que fica e permanece saudável até de racionalização, de você ter como a razão contribui dentro do processo, né? Só que muda a ordem, como a gente estava falando ontem, né? Exato. Ela não é mais o ponto de partida. A ordem, Qualquer isso, a é ordem, natural, passa pela razão, o processo passa por ela, mas não começa nela e ela não tem que validar para que o processo tenha valor, isso né. mesmo, isso mesmo. Legal, muito bom. Alguém quer comentar algo, quer compartilhar, fazer alguma pergunta para a Márcia? Foi quase uma biografia a oficina hoje, né. Foi o essencial. A tua fala também, eu até anotei aqui, eu gosto de anotando os pontos. A gente geralmente tem uma ideia que precisa de muito esforço para algumas coisas, né? E aqui eu percebo como a gente vai experimentando de uma outra forma, que pode ser mais leve, né? Pode ser mais leve. Não menos participativo, mas pode ser mais leve. E isso É, para nós é um pouco estranho, porque eu tem acho muitas que crenças aí no caminho, né? exato, eu acho que está um pouco ligado, Cláudia, àquela questão que a gente também passou rapidamente ontem, que é a questão do merecimento, né, é a gente, eh, crer que a gente precisa de um esforço alto para receber algo grande, e depois que a gente merece que a gen e depois que a gente recebe, a gente tem uma expectativa de um alto ponto de ápice de reconhecimento, sendo que é um caminho constante, que a gente pode viver nesse caminho de receber constante, né, e de reconhecer constantemente também. E ele não precisa, como você falou, de fato, ser de alto esforço, ele só precisa ser de constância. E agora você falou uma palavra certa, a expectativa, o esforço está embutido. Uhum. Né? Toda vez que a gente tem expectativa com relação ao externo, com relação a gente, tem um esforço já aí junto nesse movimento. É É isso mesmo. Julgamento e esforço, né? É. Geralmente. Sim, Paula. Oi, Cláudia. Então, gente, eu só queria falar uma coisinha em relação a essa dúvida, né? Que lógico todo mundo passa por esse processo da dúvida e da validação. Eu lembro que no começo, quando eu entrei na Synergy, até há pouco tempo atrás, para falar bem a verdade, até eu começar a fazer a mediação e participar da gestão e da educação continuada, sabe, de fazer todo o processo mesmo, eu ficava, às vezes, daí vinha um curso XYZ, sabe, sobre finanças, sobre autoajuda ou sobre qualquer coisa, e eu fazia. Aí vinha outro, eu fazia. Aí vinha outro, estava exausto de tanto curso para ver se eu mudava, se eu melhorava, se as coisas aconteciam, andavam. E, de repente, eu comecei a fazer o processo da Synergy integral, sabe? E foi incrível como todos esses depoimentos e os meus mesmo começaram a me dar uma certeza que eu não sei de onde vem.
E eu nunca mais tive vontade de fazer nenhum curso, nenhum nada, sabe? A certeza que você está no caminho certo e que as coisas se ordenam do jeito que tem que ser, não do jeito que eu quero, mas no tempo que tem que ser. Aí eu comecei a ter essa calma e essa aceitação, na verdade, de que é isso mesmo e que eu estou no caminho certo. E assim, é uma certeza quase que absoluta. Eu nunca mais, quase não é absoluta, que eu estou no caminho certo e que é isso mesmo. E se vê, sei lá, eu estou fora viajando, mas eu acordei de manhã cedo para fazer a prática, começar meu dia, porque eu entendo que isso me faz muita diferença quando eu não faço, porque sábado, domingo e segunda eu acabei não fazendo, mas eu já vejo que eu fico desordenada, eu já fico diferente. Aí eu já volto para o meu eixo. Então, assim, é uma certeza realmente absoluta, sabe? Desse caminho e da diferença, da mudança que faz na nossa vida, e não só na nossa vida, mas no nosso entorno também. Eu vejo na vida dos meus filhos, eu vejo da minha família, eu vejo no meu trabalho, eu vejo em tudo. Então é muito legal isso, e realmente eu vi, uma coisa que eu vi, Cláudia, é que foi quando eu comecei a fazer o processo integral, participar de todas as coisas. Às vezes a minha cabeça mesmo falava, nossa, muita coisa. Ai, todo dia tem um negócio, todo dia tem. Mas depois eu percebi a importância de tudo isso, que às vezes a gente não dá valor, eu mesmo não dei por algum tempo, e eu vi a diferença que é participar de tudo. Então eu só tenho a agradecer. Obrigada a você, Paula. É verdade, porque na verdade os compromissos, a agenda da Synergy é extensa mesmo, mas é para que vocês tenham várias oportunidades, na verdade, né? Não precisa grudar na Synergy, a gente não quer que fique, né? Mas assim, isso que a Paula está falando é verdade, porque toda vez que decide entrar numa aula, decide entrar numa prática, decide participar de alguma atividade, você está decidindo pela frequência. Então, é isso que vai fortalecendo, vai fortalecendo. Então, a gente sempre apoia vocês nessa direção mesmo. E é muito bom para nós ouvir a validação de tudo, porque a gente demorou muito tempo para que algumas pessoas permanecessem, como a Márcia falou, a constância, né? Como é difícil a constância em algo. Eu sempre falo, as pessoas perguntam, mas por que não tem muita gente aqui dentro, né? Por que as pessoas vêm e não ficam? Eu falo, a pergunta é outra. Por que tantas pessoas ficaram durante tantos anos? Tem pessoas aqui, muitos anos aqui. Isso é muito raro lá fora. Cursos é fácil, a gente faz, vai embora, faz. Agora, a constância dentro de algo que a gente está fazendo, tem muita gente aqui dentro que está há anos. E agora que está começando a compreender, como a Paula falou, porque teve constância. Agora eu entendo o que o Carlos estava falando, o que a Synergy tá disponibilizando. Agora eu começo a entender, mas teve que passar por muitas fases, né? E é engraçado, porque a partir do momento que vocês estão validando, não tem mais retorno, porque é um organismo vivo, né? A Synergy é um organismo vivo, então não tem mais retorno, não tem mais volta. Isso agora só tem que nutrir para frente, avanço, avanço. Então, eu sou muito grata às pessoas que sustentaram no tempo a dedicação consigo e com esse campo sustentado, né? Porque isso aqui é muito maior do que cada pessoa que está aqui. Eu sempre falo disso, é junto que a gente vai, mas é muito maior do que nós. A nossa tarefa é maior do que nós, né? Então, eu agradeço muito a cada um que está aqui. Sim, Thaís. Bom dia a todos. É interessante, né? Porque cada pessoa entra por um caminho, às vezes, muito diferente da outra, né? Eu, quando cheguei na Synergy, ao contrário do que a Márcia falou, o meu maior alívio foi: não preciso entender o processo.
um alívio gigante, porque eu sempre fui uma pessoa que qualquer lugar que eu botava o pé, eu ia estudar, eu ia ler, eu ia comparar, eu ia fazer pergunta, ficava aqui no racional, né? Então, para mim, foi a maior liberdade, né? E uma outra coisa que eu percebo também é os problemas estão aí no dia a dia, né? E a forma como me toma hoje é muito diferente. E às vezes só de estar numa aula, né, aquilo se abre e outro dia uma pessoa me perguntou: "Ah, mas então essa aula é mágica, tudo se resolve?" Eu falei: "Não, calma, não é assim. É um trabalho onde eu vou perceber o que está por trás. Às vezes nem é o problema realmente, mas o que está por trás sustentando essa repetição, por exemplo, desse problema, né?" Então, é muito maravilhoso. É isso mesmo, Márcia. Mas a liberdade de não ter que entender, para mim, é 10. É uma liberdade mesmo. Obrigada. Eu me libertei disso também, Thaís, que bom. Porque, como eu disse, no começo isso praticamente me amarrava, assim, no processo de: "Mas como funciona? Como?" Aí depois que eu soltei, né, e acho que eu nem consigo contar quantas vezes eu escutei isso: "Solte, não queira ter controle", né. Eh eh Depois que eu realmente internalizei isso, eh, flui, né, e a Paula falou uma verdade ali, isso flui não só em mim, assim, isso flui em todo o meu meio, em todo o ciclo, você percebe isso se movimentando, você é de novo, é difícil de descrever, mas você vê acontecendo em volta de você. E você falou uma coisa legal também antes, que agora a Thaís me lembrou. A gente entende muito mais, na verdade, depois, né? Só muda a ordem das coisas, né? Então, antes precisava entender para mover algo. Agora move e você entende de uma outra maneira, né? Até a forma da gente ler as coisas, a forma de buscar um curso, como a Paula falou, você tem uma outra disposição interna de buscar as coisas. Então, tem um filtro que acontece maior. O entendimento, ele muda também dentro, né? A gente entende com discernimento, com clareza, com lucidez, tem uma coisa diferente aí, como a Thaís falou, a gente pega algo que tem a ver um pouquinho com aquela frase conhecimento, inspiração e força, né? Que vem desse outro lugar que a gente agora está aprendendo a cultivar, a nutrir e a cultivar, né? Que legal, gente. Olha, eu quero agradecer a Márcia pela coragem. A coragem dela estimula a Thaís, estimula a Paula, estimula as outras que estão aqui também, as outras pessoas. Então, eu quero lembrar que todas as oficinas, esses dias eu passei até uma relação de todos os temas. Não sei se alguém chegou a parar para ver como está bonita as oficinas, como tem cada um expressando da sua maneira essa experiência aqui da Synergy. E é tão importante isso, porque a voz aqui é de vocês, precisa ser de vocês, né? É uma experiência tão nova, então precisa de vocês para fazerem isso. Quem tem disposição, me procure, vai ser sempre bem-vindo para fazer oficina, tá? Então, E gente, eu sim, desculpa, eu só quero falar que a oficina acho que ela é muito importante, porque é isso, né, ela acontece primeiro na gente para depois acontecer para fora, e eu acho que isso também, né, eu comentei ontem e repito hoje, né, sigo minha jornada, que cada vez mais tentando, evoluir nesse processo. Acho que o passo mais denso é o altruísmo, né, é a gente fazer pelo outro, porque o ser humano ele é naturalmente, individualista, né, então é difícil a gente evoluir nesse sentido, mas não é impossível e a gente está nesse caminho. Então, mesmo olhando pelo lado, de que tudo começa em nós, né, e a oficina não é diferente, ela começa dentro, ela vai movimentando, né, pontos dentro que são fundamentais também. Eu agradeço muito a oportunidade. obrigada a você, Márcia. Então é isso, gente. Vamos continuar a nossa terça. Obrigada pela presença. Até a próxima oficina, tá?